Olá, pessoal. Muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso bate-papo sobre negócios, carreira, direito e o que mais a gente quiser conversar, né, Domênica? Hoje eu estou aqui com a Domênica Noronha. Ela é formada em administração em business, com uma super experiência no exterior, no Brasil, em bancos de investimento, casas de private equity, no mundo corporativo como um todo. Domênica é membro do conselho de administração da Norsul, da Norcoast, uma pessoa com uma bagagem assim enorme e que, sem dúvida, eu estou muito animado para essa conversa de hoje. Domênica, super obrigado por ter aceitado o convite. Prazer, seja muito bem-vinda aqui na nossa conversa. Bom, para a gente começar aqui botando a bola em jogo, conta um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais de você, sua trajetória, suas experiências assim mais marcantes, enfim, para a gente começar essa nossa conversa. Então, vamos começar a minha carreira, acho que do começo e a gente chega no fim, onde nós estamos hoje. Eu acho que, primeiro, eu estudei no CAP UERJ, não sei se as pessoas conhecem, é uma escola pública, na verdade, vinculada à UERJ. Meus pais são médicos, professores da UERJ. Sempre fui muito boa aluna, aquela aluna que sempre perguntava, que sempre queria aprender mais, especialmente em matemática, história e geografia, eram as minhas matérias favoritas. E aí, até por testes vocacionais e por o que eu gostava de fazer, acabei fazendo vestibular de economia. Passei super bem em todos os vestibulares aqui no Rio. Tinha uma bolsa de estudos na PUC, que era, na época, muito boa. Sim. Mas, em paralelo, eu também tive essa vontade de estudar fora. E até muito incentivada pela minha mãe na época. E fiz os applications para estudar fora. E eu peguei um timing também muito bom, porque era onde o real valia mais do que o dólar, né? Então era uma conjuntura muito... Saudade dessa época. Uma conjuntura muito peculiar, né? E fui aceita numa faculdade nos Estados Unidos muito boa, chamada Georgetown University, em Washington. Tive uma bolsa de estudos também, parcial, meus pais me ajudaram. Então, tranquei minha matrícula lá na PUC e fui para os Estados Unidos achando, olha, vou fazer 6 meses, vou fazer 1 ano. E acabei ficando, me encantando com o ensino que estava aberto para mim, para aquela mega universidade, com todos os acessos, com professores maravilhosos, com Washington, que te dava muitas oportunidades. Fui estagiária no Securities Exchange Commission, fui estagiária na MCI WorldCom. Então, assim, oportunidades de evolução, de aprendizado. Me formei com honras em business, com concentrações em negócios internacionais, finanças e economia. Maximizava, tomava o máximo de aulas possíveis, que eu tinha aquela coisa de maximizar minha oportunidade, então tomava todos os créditos que eu conseguia. E aí, nesse final de faculdade, na época era a privatização da Telebrás, que era esse mega projeto aqui no Brasil. Eu fiz as entrevistas normais e o banco Morgan Stanley estava assessorando o governo brasileiro nessa privatização. E eu virei analista júnior do processo Telebrás. Nossa. E foi um processo assim, muito marcante, não só pela complexidade do negócio, mas pela evolução disso. Eu me lembro que a gente estava aqui no leilão, tinha tido o leilão da Vale com uma série de protestos, né? Então a gente teve até escolta policial para a Bolsa de Valores do Rio. Era um momento assim, muito peculiar, né? As pessoas se lembram, a gente tinha o telefone, era parte do imposto de renda, Sim, você não tinha acesso. Eu me lembro que a gente tentava vender, não, olha, em 10 anos a penetração dos celulares vai ser 20% da população. Então isso era 2008, né? E as pessoas achavam que a gente era louco, que estava super agressivo. Então, assim, como para você ver que qualquer projeção de futuro é completamente furada, por definição. E foi muito marcante, foi o início da minha carreira no Morgan Stanley, em Nova York. Eu fiquei nos Estados Unidos, e muito focado em M&A. E Investment Banking é um environment muito intenso. Você trabalha muito, mas você aprende muito. Você vê coisas de diferentes indústrias, você trabalha não só em pitches, né, que a gente chama que são apresentações para potenciais transações para clientes, mas em processos de M&A, reestruturações. E eu sempre fui aquela moça que, se tivesse uma coisa diferente, um desafio, eu levantava a mão, estou querendo fazer. Então, fui aprender espanhol, trabalhei com as empresas no México. Me lembro que eu aprendi Inflation Accounting, que é uma coisa muito específica de México. E as pessoas, não, você vai trabalhar com o Brasil, mas eu quero trabalhar com o México.
Me lembro que eu tinha muitos amigos que trabalhavam com a Argentina e falavam assim, não, a Argentina é fácil, é 1 para 1, é tranquilo. Aí veio a crise da Argentina, fui fazer reestruturação de dívida na Argentina, fui fazer, sinceramente, tudo que me aparecia. Nossa. E comecei a trabalhar em alguns projetos envolvendo listagem de empresas, principalmente brasileiras, nos Estados Unidos. O processo lá de SEC. Não sou advogada de formação, mas adorava ler prospecto, fazia tudo. Assim, eu acho que essa ânsia de aprender o máximo possível. E aí, mais ou menos em 2005, 2006, houve uma migração do negócio de investment banking, muito mais de estar aqui local, né, da construção da Faria Lima, de certa maneira, dos players locais, são muito fortes, e dos bancos estrangeiros também vindo para cá. E o banco pediu que eu viesse para São Paulo. Era uma chance também de ficar mais próxima da família. Então, foi ótimo. Vim para São Paulo em 2006 e peguei uns 2 anos ali muito loucos de mercado de capitais, porque me deram a responsabilidade de fazer o que eles chamam de Corporate Finance Execution. Então, era toda a transação em que o Morgan Stanley era book runner, tanto de dívida como de equity. Nossa. Então, era coordenação da parte de diligência, parte legal, de vendas, treinar as companhias para o roadshow. Loucura, né? Você conhece esse tipo de coisa, é muito intenso, demais. É muito tenso, muito trabalhoso, são 4 meses, 5 meses, muito intenso. E transações muito interessantes, mas um processo distinto. Eu acho que o maior desafio nesse processo era mais dentro da porta das companhias, deixá-las mais preparadas, sim, do que o processo, sinceramente, da CVM. Aquela mudança da estrutura, né? Empresas familiares, sim, que ainda é um pouco predominante no mercado, verdade, mas o pessoal abrindo mão do controle, daquele controle absoluto, uma certa série de preocupações, governança. De você ter um conselho de administração, de você ter independentes, de você ter alinhamento stock options. Então, assim, tudo isso a gente ajudava a estruturar. E o processo regulatório aqui no Brasil é bem distinto do americano. Eu acho que a CVM tende a ser muito mais formalística, assim, se a informação preenche todos os requisitos, do que se preocupar com o disclosure, né? A gente tinha muito mais rounds de comentários vindos, sim, do SEC do que no processo brasileiro. Eu acho até uma pena nesse sentido. Porque você assim, enfraquece as informações que são prestadas, sim, no mercado. E aí fiz, basicamente, muitas transações, em 2006, 2007, 2008, e aí veio a crise de 2008, né, que a gente vai vendo várias crises, né? Argentina, .com, em 2008, sim, parou o mundo, né? Parou todas as transações de mercado de capital, e aí eu fui ajudar na reestruturação da crise dos derivativos, aqui atingindo muitas empresas. E a gente via também muitas empresas comprando ou se alavancando de forma errada, né? Sem conhecimento do que estavam se expondo. Então, foram, assim, 6, 8 meses muito, muito intensos, 2009, culminando, assim, com uma viagem pessoal. Fui com uns amigos subir Kilimanjaro no final do ano. Legal. Que foi uma experiência pessoal maravilhosa. E aí, saí do banco no começo de 2010. Queria voltar para o Rio, queria ficar próximo da família. Comecei fazendo consultoria para alguns clientes aqui no Rio. E assim, pensei, poxa, eu ajudei a fazer tanta estruturação de equity, vamos conversar com os gestores aqui no Rio, porque tem muitas casas de gestão de equities, né, de ações brasileiras, muito de reputação maravilhosa. Tem um ambiente aqui de investimentos no Rio também muito robusto. E fui conversar com todos eles, né? E foi uma experiência enriquecedora, porque você vê o outro lado da mesa. E nessas conversas de um lado e do outro, o que eu ia fazer e não ia fazer, eu acabei me juntando a uma casa pequena de equities. Na verdade, é uma gestora focada em ações brasileiras, que é a Tempo Capital. Sim. Mas foi um encontro de filosofias, porque eu passei, então, a gastar muito mais tempo na análise precisa. É uma casa focada em fundos de ação brasileiras, com viés fundamentalista de value, muito alinhado no retorno para o investidor, com dever fiduciário muito coerente.
e que, assim, não tinha prazo para fazer a análise, eu podia ler absolutamente tudo e mais alguma coisa, e visitar as companhias, conversar com o RI. Parque de diversões profissional. Para quem é uma pessoa curiosa e que quer ver, Exatamente, ótimo. foi o que eu imaginei. E eram umas discussões intermináveis, né? Porque por qualquer análise nunca é finita, né? E aí foi maravilhoso, período maravilhoso da minha vida. E aí começou a bater um pouco o meu lado pessoal. Eu queria ser mãe, eu fiz um processo, nós fizemos um processo, né? Somos pessoas mais de idade não tão novinhas, e aí teve um processo de fertilização in vitro, de frustrações, né, que vem, as pessoas estão adiando a maternidade. Até por uma questão de segurança profissional e segurança até emocional, Sim. né? E aí, depois de muitas frustrações, etc., a nossa filha nasceu no começo de março de 2020. E aí, aquela loucura, a gente foi para casa... Março 20 é pandemia, Exatamente. né? Então, a gente foi para casa, deu aquela pandemia, a Covid. As pessoas também estavam se estruturando para ter esse home office, ou ter essa E no início da flexibilidade. pandemia, criança recém-nascida era o grupo de risco, junto com o idoso, né? Depois saiu um pouco, né? Enfim, viram que não era tão crítico quanto o idoso, mas era um problema. Era um problema, e eu acho que a gente estava muito ignorante, tinha um medo muito grande. Então, aquela coisa natural de você ter um grupo de apoio, que seja avós ou babás, etc., você não tinha, você estava isolado. A gente estava naquela loucura de limpar as compras, né? Foram meses muito angustiantes. E aí, nesse contexto, assim, de querer um pouco mais de flexibilidade, etc., veio o convite para me juntar à Lora Invest, que foi, na verdade, no começo de 2021, ainda meio da pandemia, mas com um desafio diferente, que era o desafio de estruturar a área de research da empresa. O que é a área de research da empresa? É uma área interna que faz um pouco desse papel de investment banking, de auxiliar nas diferentes transações, sejam de M&A ou de captação, e também de pesquisas e análises do grupo, né? O que é a Lora Invest? Lora Invest é uma gestora focada nos negócios da família Lorentzen, fundadores da Aracruz, com diversos tipos de negócios, né? Empresas mais conhecidas, empresas ainda muito incipientes, na construção de diferentes negócios. O portfólio é super diverso, né? Não tem muito... Não existe talvez eu só faço esse tipo de segmento. Tem family office, enfim, private equity que focam, né, num setor. Sim. Mas acho isso muito legal da Lora Invest. O que é importante é apoiar empreendedores, apoiar teses de negócios, e de forma de construção de negócios. Então, os desafios são distintos. Tem a pegada de sustentabilidade também. Isso é parte muito importante, né, das decisões, né, dos investimentos de vocês. É o que a gente chama de ESG, mas tem que ser o E-Square-SG, porque as ideias precisam também ter um economics, né? Elas precisam se apoiar de forma financeira, serem sustentáveis, porque você precisa criar negócios, você precisa gerar empregos, você precisa gerar riqueza, até para que as coisas prosperem. Perfeito. E aí, não sei por que, me pediram para focar nas empresas de navegação, o que hoje eu faço mais, que é a Norsul, que é a empresa líder de cabotagem do que a gente chama de dry bulk, são bauxita, steel products, celulose, são grandes volumes de produtos, e a Norsul criou, juntamente com a Hapag, uma JV em 2023, que já vinha de um processo interno de análise de oportunidades, a Norcoast, que é a primeira empresa de container, né, de cabotagem de container, que começou a operar aqui nos últimos 20 anos. Nossa. Então, foi um processo regulatório demorado, a gente recebeu todas as licenças no final de 2023 e começou a operar em fevereiro de 24. Então, agora estamos nesse processo de, vamos dizer assim, de crescer e de avançar nas operações. São 4 navios, então são 5, 6 portos sendo atendidos hoje. Já é uma startup muito robusta. E complexa, né? E conforme muito vai crescendo. É uma operação... eu estava até semana passada em Manaus vendo a operação lá, que é um porto muito importante, né, da carga de cabotagem.
E é uma operação que muitas vezes é door to door, né? Então você deixa o container, você pega a mercadoria num determinado ponto e você traz para outro. Do ponto de vista de logística, a cabotagem faz muito sentido. Ela é muito eficiente, ela tem menos emissões de carbono, ela pode atender o cliente muito bem. Ele precisa só que o cliente seja organizado na sua cadeia Sim. de suprimentos, né? Sim. E aí eu acho que a gente é complementar ao modal rodoviário, que ainda é predominante no país. Sim. Eu acho. Bom, isso é um ponto muito importante, mas acho que a gente vou abordar isso de novo Não, sem problema. numa próxima pergunta minha, que eu acho que tem tudo a ver com que da listinha aqui de pontos que eu queria te perguntar. Bom, mas antes de passar para a próxima pergunta, primeiro, que história maravilhosa, enfim, parabéns. Muito legal e é interessante como a gente um pouco antes aqui da gente começar a nossa conversa, a gravação, a gente identificou uma aproximação das nossas histórias, Sim. né, de ascendência italiana, da mesma região, e aí você contando um pouco da sua história profissional, eu identifiquei também uma aproximação com a história do Machado Meyer. O Machado Meyer é uma história que tem um pouco mais de 50 anos, tem uma boa história, e começou, né, trabalhando muito para bancos americanos também, mas eu acho que o turning point do escritório foi o processo de privatização das teles. A gente ficou super envolvido por vários dos players, enfim. Então foi os fundadores que sempre contam que, né, eu acho que a história do escritório se define antes e depois das privatizações. Enfim, então Não, era um processo muito doido e era no meio da Copa do Mundo. Ex- Então, eu me lembro que a gente falava assim, não, os players internacionais, principalmente os europeus, entendiam. A gente falava, não, Domênica, entendo que hoje é dia de jogo na seleção, então eu não vou ter atenção de ninguém. Mas muitos players, assim, os americanos e asiáticos, falam assim, não, eu entendo que é jogo da seleção, mas o jogo é às 3 da tarde, o cara não está me respondendo às 10 da manhã. Mas era difícil ter essas questões culturais, vamos dizer assim. A gente sabe, é tipo o Super Bowl, né? Enfim, mas enfim. Para o país, né? Sem dúvida. Bom, seguindo aqui nos nossos tópicos, eu sou grande fã dos seus posts no LinkedIn, te sigo lá. Obrigada. E eu recentemente, alguns meses atrás, eu vi que você fez uma viagem super interessante para a China e rendeu, né, uma série ali de postagens, de reflexões super legais, assim. E aí, a minha pergunta, Domênica, o que, assim, claro, China, Brasil tem, né, há uma diferença enorme em vários aspectos entre os dois países, mas dessa sua experiência lá, né, que você viu, o que te chamou mais a atenção em termos de cultura, infraestrutura, ou pensando assim também, fazendo um paralelo, né? O que você enxergou lá, ouviu e falou, poxa, se isso, sei lá, isso também seria possível no Brasil, ou, né, o que não tem ou tem também, mas poderia ser mais desenvolvido, enfim, o que dessa sua experiência riquíssima ali nessa viagem você trouxe assim de insights em termos de Brasil? Olha, eu acho que foi uma das maiores e mais proveitosas viagens que eu fiz. Ela foi na verdade são férias, né? Não foi nem por objetivo de trabalho. Fui com a minha família, então levei minha filha de 4, 5 anos. Que foi, né, seus desafios. Tem que ficar em função, né, da criança, não dá pra... Mas ela fez um sucesso absoluto, né? Porque ela é lourinha, de olhos claros, e as pessoas paravam para pedir para tirar foto. Era muito bizarro. E foi uma viagem muito interessante, porque a gente foi para Beijing, ficamos alguns dias em Beijing, e depois a gente foi para outras cidades. A gente foi para uma cidade chamada Datong, que é no norte, é uma região predominantemente envolvida na indústria de carvão. Depois a gente foi para Xi'an, que é conhecida pelos guerreiros de terracota. Depois para uma região mais rural, vamos dizer assim, turística, que é Guilin. E depois Xangai, e voltamos de trem-bala entre Xangai e Beijing. Então foi um tourzinho razoável, foram 20 dias de China. Eu sempre lia muito sobre China, né? Eu acho que o motor muito importante da economia global. Então, assim, eu tinha algum conhecimento dos avanços econômicos da China nos últimos 40 anos, mas eu acho que é muito distinto você estar lá em loco. Então, algumas coisas que eu menciono até nos meus posts que eu acho que são relevantes primeiro, como a infraestrutura deles avançou. E a infraestrutura deles é feita para o pico. Então, às vezes, eu entrava, eu vi uma estação de metrô assim imensa,
ouvia um aeroporto, eu falei assim, meu Deus, esse aeroporto está vazio. E as pessoas, não, você não está entendendo. Eles estão planejando para o ano novo chinês. É para o pico de demanda. Então, a demanda é ajustada, assim, a infraestrutura é feita não para aquele dia normal, né? Não aquele dia médio. É para realmente... Para bem atender em qualquer circunstância. Né? E eu acho que o avanço econômico que eles tiveram nos últimos 40 anos é muito louvável. Assim, é impressionante. E o que eu vejo aqui, comparado com o Brasil, duas coisas marcantes. Primeiro que eles tinham também, vamos dizer assim... moradias muito precárias, que eles chamavam de hutons, né? Eram moradias quase de cômodo único, sem saneamento, com cozinhas comunitárias, quase próximo da nossa realidade das favelas. E eu não vi mais essa realidade. Então, você vê uma construção civil muito padronizada. Então, você começou com prédios de 5 andares, que são os prédios sem elevadores, mas não são assim 1, 2, 3, são 20, mesmo modelinho, pum, 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 quase uma linha de produção. Escala, né? É escala. E depois agora você vê prédios maiores, 20 andares, também um atrás do outro, assim, e você não vê mais essas residências precárias, vamos dizer assim. Acho que eu vejo ainda no Brasil a favela, né? Lugares sem saneamento. Estive em Manaus semana passada sem saneamento de novo. A gente vai fazer a COP em Belém, numa cidade sem saneamento. Aqui no Rio a gente ainda está tendo problemas de saneamento e fora, né, regiões com favelas imensas, Rocinha, Cidade de Deus, Maré. Então isso pode ser endereçado. Você viu ser endereçados na China numa quantidade imensa. E a infraestrutura, Décio, assim, a gente saiu de Beijing, andamos em todas as cidades e voltei para Beijing, né? E aí a gente estava vendo a construção de um viaduto com uma pista, né? Pista relativamente grande, 4 pistas em cima. Esses 12 dias que a gente passou nessas diferentes cidades, avançou. Então você tinha uma outra coluna e já tinha andado a construção. Então, um grau de trabalho, uma eficiência produtiva e todos os viadutos e todos os modelos muito padronizados. Sim. Então, a escala de que você não precisa fazer uma ponte estaiada, customizada... Está sempre reinventando a roda, né? Não, você, assim, o que é mais eficiente em termos de infraestrutura? Então, eu fiquei muito impressionada com isso. Eu acho que eles têm um avanço. Eu vi uma infraestrutura que eu não vejo nos Estados Unidos, não vejo na Europa. Um país realmente que tem... ser dados parabéns, né? Eu acho que eles fizeram um avanço econômico e um avanço de inclusão. Então, você tirou essa população de uma habitação precária e hoje ele mora num apartamento, ele tem acesso a bens de consumo, ele tem uma alimentação mais rica. Então, isso é ganho na veia, vamos dizer assim. Sim. Então, acho que esse que eu tiro da minha viagem da China. Além de culturalmente muito avançados, né? A Cidade Proibida, que é assim, chamariz em Beijing, a engenharia dela, assim, na mesma época que a Europa estava meio medieval ainda. Então, assim, a sofisticação de construção, de engenharia coisas muito milenares, né? É muito único, é muito impressionante. Às vezes eu faço esse paralelo, né? Às vezes com a história do Brasil versus Europa. E aí você pode fazer a mesma coisa, né? Com a história da Europa com a China antiga, né? Exatamente. É interessante porque nem sempre, né, tudo se resume a tecnologia e dinheiro, né? Mas, claro, tecnologia, dinheiro ajuda muito a você criar soluções, mas você estava falando da racionalidade, né? Simplificar o que é seu objetivo. E propósito, foco é aquilo, eu tenho que resolver o problema da habitação, um atrás do outro. Eu vou fazer a pista... 5 pistas, tudo asfaltado. Eu não vi um buraco na China. Não, e até exemplo que você estava falando da navegação de cabotagem. Ela tem um potencial, né, não econômico, em termos de sustentabilidade, só demanda uma certa organização na cadeia produtiva. É organização. Então, né, às vezes, a gente não está falando de tecnologia ou dinheiro, necessariamente. E como isso, né, e a infraestrutura de transporte no Brasil é um super gargalo, né?
e que conversa também, por exemplo, com moradia, porque quando a gente fala, ok, vamos pegar, criar essas construções mais longe, mas como é que a população vai vir? Sim. Você tem as coisas estão, de certa maneira, interligadas. E aqui no Rio a gente tem eu acompanho as discussões sobre incentivos, para melhoria no centro e soluções econômicas para a cidade. E hoje fala-se muito da expansão imobiliária, não mais para o lado da Zona Oeste, para o lado do Porto, Santo Cristo, aquela região ali. E tem um espaço enorme e que pode ser um dos usos, dos destinos, é justamente soluções de moradia para a classe trabalhadora que está vindo aqui e não precisaria pegar trens e lotados. Mas tem que melhorar o acesso ao transporte. Sem dúvida. Porque você não vai solucionar só com isso, mas é uma solução que independe, um pouco na lógica da racionalidade. Independe de você ainda solucionar também o transporte, mas sem dúvida tem que ser tratado. Mas desafoga um pouco, enfim, então você... essa objetividade, que às vezes falta no Brasil, de a gente tem um processo político muito complexo. A gente fala de a reforma tributária, a gente fala de várias reformas, ninguém fala da reforma política, que é preeminente. Mas eu fiquei muito impressionada, por exemplo, no metrô de Xangai. O metrô de Xangai tem 500 quilômetros, quase 500 quilômetros de linhas. Ele foi inaugurado em 93. A cada mais ou menos 2 anos, uma nova linha, não é estação, não, uma nova linha é aberta. E ele é um metrô, assim, perfeito. Você tem ali, as portas se abrem, mostra exatamente assim, o próximo trem vai chegar em 1 minuto e 38 segundos. Não é minuto, não, é segundos, que é o tempo de abrir a porta. E você ainda tem telinhas que te mostram a lotação dos diferentes vagões. Então, tentam ajustar... esse programa, né? Exatamente, para que as pessoas se posicionem na estação adequadamente para poder facilitar a entrada e saída. Fantástico. É fantástico. Não exige uma grande tecnologia para isso, é só, exatamente, refletir e ser objetivo. Eu não sei o lado do economics disso, eu acho que é diferente, mas eu vi uma infraestrutura muito impressionante. Eu digo assim, contar quantas pessoas, qual lado do vagão, não é nenhum rocket science. Deve ser um sensor, né? Mas faz sentido. Legal, mas fazendo um gancho, tudo que você falou, sobre essa experiência, essa visão, aí trazendo aqui para o nossa realidade, nosso universo Brasil, como é que você está enxergando, em termos de oportunidades, ambiente de negócios, oportunidades de investimentos, mercado de M&A, enfim, investimentos como um todo no Brasil, considerando essa conjuntura atual que a gente vive, não só local, mas também global, de mudanças, talvez rearranjos geopolíticos, e no Brasil, com um governo que se aproxima do último ano, essa necessidade, a forma como a nossa política é feita, enfim, qual é a sua sensação? Eu acho que tem coisas que são globais, e a gente precisa entender as coisas globais, se você pensar nos últimos anos. A gente já tem alguma idade, né? A gente viu a mudança dos paradigmas políticos, né? Quando eu era estudante, era o lado ocidental, Estados Unidos, Europa Ocidental versus União Soviética, né? Isso implodiu até internamente, casa-se um pouco com o começo da expansão da China como potência de economia, mas muda o paradigma geopolítico do mundo. E aí você tem também um processo de automação das cadeias produtivas, principalmente industriais. Então, a gente está falando de robotização, de mudança que afeta o que a gente chama do blue-collar workers, né? Que já está vindo, acho que desde a década de 70, 80, 90, mais e agora mais intensamente. E agora a gente tem, quer dizer, nos últimos 20 anos, provavelmente, a ascensão do celular, né? Nós todos estamos plugados 24/7, a ascensão das redes sociais, um fenômeno global, levando a uma polarização, né, das opiniões. Então, é quase um fla-flu, né? A gente não consegue tentar convergir e afetando os processos políticos. E eu acho que a gente está vivendo agora desce uma segunda revolução, uma segunda onda, que as pessoas falam que é AI.
AI vai ser uma realidade. Eu acho que vai ser uma realidade muito rápida, até fazendo paralelo com, né, a privatização da Telebrás. O pessoal achava que 20% era agressivo, né? Hoje em dia, a penetração do celular é praticamente 100%. Mas eu acho que a AI vai fazer grandes mudanças, principalmente no white-collar jobs. Eu recentemente vi uma declaração, acho que do presidente da Goldman Sachs, e fez o seguinte paralelo, que no passado, para você fazer um prospecto de IPO, que era como eu fui treinada, né? Você tinha 5 ou 6 pessoas trabalhando durante um mês. Agora você joga todos os documentos no AI e overnight, na manhã seguinte, você tem um prospecto, tudo bem que não seja perfeito, mas está 90% lá. Então, talvez as pessoas com mais experiência sejam as pessoas que vão ajudar a levar esses dos 90% aos 100%, né? Que é justamente onde o AI talvez não consiga. E até além, né? De repente você consegue ter tempo de fazer uma... Né? Ou aquele ajuste fino, né? Aquela coisa final. Perfeito. Mas o que vai acontecer com o analista júnior? Que precisava ter esse processo para até aprender e chegar no nível de experiência que eu tenho hoje, por exemplo. Verdade. Então, eu acho que vai afetar muito. E eu acho que essa velocidade vai ser muito rápida. Eu acho que vai ser nos próximos 5, 6 anos. E tem um paradigma, isso tem implicações. E está vindo também numa mudança demográfica, que a gente está vendo no mundo como um todo. A gente está vivendo mais, a gente está tendo menos filhos, e tudo isso nesse bololoto completo. Todas essas forças são globais. Sim. E aí, pegando para a nossa realidade brasileira, a gente ainda tem um modelo de gestão público, né, dos entes públicos muito arcaico, muito ineficiente, muito difícil de ser mexido. Então, os processos regulatórios de licença para você fazer algum negócio no Brasil não são simples, né? Acaba levando, infelizmente, a um mercado informal muito grande, que também não é bom para ninguém. Então, nesse contexto, você tem que achar as oportunidades certas. E muito também desse contexto, infelizmente, a gente ainda tem para piorar as coisas uma taxa de juros, mesmo que você compare com a inflação, né, muito alta. Então, hoje em dia, empresas de médio porte se financiam a CDI mais 4, a CDI mais 5. Isso quer dizer que elas precisam gerar retornos dos seus investimentos acima de 20% ao ano. É muito difícil você criar negócios que gerem retornos de 20% ao ano consistentemente. Então, é complexo. O Brasil, como a gente brinca, não é para amadores. E eu acho que tem que achar as oportunidades ou transformacionais nesse contexto. O que vai precisar nessas forças de ondas que são meio que vão vir de qualquer maneira. E ganhos de eficiência. Então, eu acho que ainda tem muitas empresas no Brasil que precisam se aprimorar em termos de gestão. Gestão não é simples, né? Gestão, por definição, você tem que mexer em coisas que talvez estejam lá por outras razões. Então, faz parte. Eu acho que o desafio de qualquer investidor que olhe private equity ou seed capital para venture capital é achar essas oportunidades e também saber que você vai achar umas que não vão dar certo. Sim. E que é importante você, às vezes, matar uma ideia rapidamente até para que não contamine as outras, né? Por definição, sei lá, 10 investimentos que private equities fazem, talvez 2 dê certo, 2 talvez fiquem naquele borderline e você vai ter 6 que vão morrer. Por qualquer razão, porque o negócio não evoluiu como se imaginava. E faz parte. Então, acho que esse que é o desafio. E eu acho que é muito interessante o que você colocou. Parece, né? De fato, muitas das discussões que a gente tem no escritório, né? Que como um negócio, a gente está olhando justamente para os impactos,
da IA, da tecnologia, como a gente pode, até onde isso ameaça, até onde isso a gente, né, até onde a gente tem que e como a gente tem que se adaptar para ganhar eficiência, competitividade, a discussão, né, como o papel dos advogados, estagiários, que a gente também enxerga que não vão ser substituídos, mas o trabalho vai ser diferente. Sim. Né? E vão talvez criar uma oportunidade para eles se prepararem melhor em outras competências que talvez eu, na época que era advogado júnior estagiário, não tive e nem talvez tivesse tempo, porque eu estava fazendo coisas que talvez não vão mais precisar serem feitas hoje em dia. E vai ser rápido, eu acho que vai ser muito rápido. Muito. E esse processo de transformação em si, dessa necessidade, e aí de qualquer negócio, do serviço, de uma história de advocacia, uma empresa de navegação, enfim, que seja, talvez essa mudança gera oportunidade de negócio. Porque, sim. Né, então, de ferramentas, de serviços, enfim. E realmente é difícil, né? Então, eu sei que a pergunta que eu te fiz é meio complicada. Não, extremamente complexo. Mas, ao mesmo tempo, a resposta é ampla, né? E variada, porque cria-se, né, nessa diversidade, nessas mudanças, muitas oportunidades, e o processo em si também cria, de certa maneira, demandas, né? E eu acho assim, tem que... ainda é um people's business, sim, né? Então, sim. É importante achar os empreendedores certos, criar os incentivos corretos, evitar os conflitos de interesse, criar a governança adequada. Sim. Mas, por exemplo, a AI, só para dar um exemplo, a análise de dados está tão rápida. Foi feito um projeto na Norsul, por exemplo, de análise dos próprios dados de navegação para otimização de uso de combustível. Então, a gente brinca assim, se você acelera mais o navio, se você analisar as condições de tempo, etc., faz uma diferença. Sim, então, sim. a gente está hoje num processo na indústria falando de como descarbonizar a navegação, né? A navegação de carga. A navegação de carga, por definição, ela por tonelada transportada e quilômetro transportado, ela já é a mais eficiente. Mas, dito isso, está se buscando diferentes formas. Fala-se em combustíveis alternativos, aí tem muita preocupação de onde vai vir eles, né? Vai Sim. ser GNL, vai ser metano, vai ser hidrogênio. Eu não conheço ainda onde a gente pode abastecer hidrogênio aqui na costa do Brasil. Então, tem essas questões, porque eu tenho que comprar um navio, é um investimento Sim. muito grande. Mas eu acho que, às vezes, os ganhos são pequenos. É a otimização do combustível, tratar da bioincrustação, que é a craca, que faz o arrasto do navio ser maior. Então, às vezes, são as coisas pequenas, incrementais. Se eu economizar 3% aqui, 5% aqui, faz uma diferença. Perfeito. É o que a gente tem feito aqui. A gente tem adotado IA em vários dos nossos processos, e aí eu digo M&A, que é a minha prática, societário, mas contencioso, contencioso estratégico, às vezes um suporte de uma análise de um volume de documentos, assim, nem de um processo em si, mas de um acompanhamento de determinados assuntos, demandas que antes a gente não conseguiria atender no espaço de tempo que o cliente precisa, ou a gente atenderia, mas de uma forma muito aquém do que a gente pode com o suporte da IA. Mas esse é um suporte, né? Acho que você falou essa questão da governança e responsabilidade, a gente nunca pode esquecer desse aspecto. Inclusive em empresas, né? Eu acho que eu tenho lido a respeito de órgãos de gestão, conselho de administração, diretoria usando, porque óbvio que todo mundo vai usar, porque a gestão da empresa também não vai. Mas até onde isso não pode, de forma alguma, substituir esse accountability, né? E justamente essa experiência, que é a razão dos gestores, dos membros da administração estarem lá naquelas cadeiras, que a IA não vai substituir. Ela pode ajudar em muito, né? Melhorar até uma decisão informada. Mas é uma ferramenta, né? Eu tenho até um receio de que só busque-se a resposta do AI, né? Isso. E a gente também tem problemas severos de group thinking, né? De poder criar ambientes em que as pessoas tenham visões diferentes, que possam opinar de forma, né? Eu vejo aqui um risco, eu vejo aqui uma oportunidade de buscar mais análise. Então, é um pouco o receio, né? A rede social levou isso um pouco, né? Nessa polarização. Então, eu espero que o AI seja um instrumento para aumentar o debate, principalmente nesses órgãos que você citou,
para tirar a parte do Exato. processamento da informação de forma adequada. Que é curioso e até um pouco triste, né? Como as redes sociais, né? Que antes começaram como algo de aproximação das pessoas, de repente se tornaram um elemento de afastamento, né? De polarização, enfim. Bom, mas agora acho que a gente já também, pelo horário, eu tenho que me adiantar para a nossa última pergunta. Domênica, que dicas você daria para um jovem profissional que esteja começando a carreira no mundo corporativo e deseja ter uma carreira de sucesso como a sua? Bem, acho que a óbvio é que aprenda a usar AI, né? Que a gente falou tanto de AI. Logo, né? Acho que não dá para não usar AI, mas eu acho que seja curioso, seja uma pessoa curiosa. E isso quer dizer que você tem que ler muito. Acho que a vantagem da rede social hoje em dia é que a gente tem acesso a tanto conteúdo bom, faz a curadoria do conteúdo ser mais difícil. Então, ter acesso a bons podcasts, pegar esse conteúdo bom e internalizar. Então, eu sou uma ávida leitora, acho que eu leio entre 50 e 80 livros por ano. Eu acho que você tem que absorver conhecimento, fazer sempre, até para poder ter mais coisas para agregar nas discussões. E, por fim, eu acho que em qualquer ambiente de trabalho, respeito e empatia. Eu acho que um dos meus maiores prazeres é treinar uma equipe júnior, trabalhar com eles, conhecer. Eu acho que você tem que tratar igual a pessoa que é seu colega, a pessoa em cima, a pessoa que trabalha com você, o garçom. Todo mundo tem que ser tratado com empatia, conhecer a vida deles de forma respeitosa, mas porque faz o ambiente de trabalho ser mais produtivo. Essa seria a minha dica. Bom, Domênica, não tem nem o que complementar, mas só agradecer imensamente de novo pela sua presença. Acho que dava para ficar conversando aqui o dia inteiro. De AI, então. Vamos marcar então uma próxima, eventualmente. Prazer é meu. Muito obrigado de novo. As portas aqui são sempre abertas. Obrigado. Gente, obrigado. Até a próxima. Vamos organizar novas conversas com profissionais de destaque e espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Muito obrigado. Bom dia.